Salve, salve, galera! E aí, tudo bem com vocês? Rogério, vamos mandar um abraço aí para todos os nossos queridos alunos em todos os rincões de Rondônia. É isso aí. Seja no quilombola, seja nas áreas de fazenda, nas áreas de sítio, lá nas áreas ribeirinhas, Rogério. Então, uma galera bem diversificada e muito querida por nós, professores da mediação tecnológica. É isso aí. Obviamente que tem os nossos tentáculos ali, que são nossos amigos, nossos colegas, professores presenciais. Muito bem, galera. É isso? Falou tudo. Um abração para vocês aí, para cada colega nosso, professores e também para esses alunos aí, em nome dessa equipe aqui de geografia, certo? Tá bem, fechou. Então, vamos junto para mais uma viagem geográfica? Aula 43.1, Rogério. Exato. Bem, falaremos sobre a degradação ambiental e seus impactos. Veremos também um estudo de caso aí, para a gente fazer umas reflexões. Bem, a gente sempre quer que os nossos queridos alunos adquiram habilidades durante nossas aulas. Muito bem. Qual habilidade que a gente quer que os nossos alunos alcancem, Rogério? É que ele consiga avaliar as relações entre preservação e degradação da vida no planeta nas diferentes escalas. Certo, professor Jorge? Vamos lá. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre degradação ambiental, alguns conceitos, alguns fenômenos, já falamos em aulas anteriores, certo, professor Jorge? Uhum. Mas a gente ainda continua nessa pegada de sustentabilidade, de meio ambiente, de consciência. De consciência. Então, de vez em quando, a gente vai estar relembrando alguns conceitos que é importante. E se a gente está relembrando, a gente tem que aproveitar essas oportunidades, porque meio ambiente é cobrado muito dentro da prova do Enem, professor Jorge. Sempre está caindo questões relacionadas ao meio ambiente. E como os nossos queridos alunos estão bem perto mais dessa questão das florestas, e na zona rural, a questão dos impactos ambientais, que está relacionado principalmente à questão externa do Brasil, essa pressão é geralmente na área de florestas, nas áreas rurais, onde tem queimadas. Então, mais um motivo para os nossos queridos alunos ficarem ligados nessa aula, que tem tudo a ver com o local onde ele vive. Com certeza. É isso? Então, já não é novidade que falamos para eles, professor, que essas últimas décadas do século XX, as questões ambientais passaram a ser levadas em consideração. Principalmente essa questão aí do desmatamento. O mundo começou a trabalhar muito, né, com essa preocupação, com essa conscientização acerca da preservação da floresta e dentro do desmatamento, essa questão aí da consequência para o mundo, porque quando a gente fala de desmatamento a nível Brasil, não é isolado, existem aí as escalas, então uma prática do local, do nacional, pode refletir também no âmbito global, Muito certo? Bem. Vimos também a questão do efeito estufa. Exato. E esse desmatamento está relacionado com isso. Mas não só o desmatamento. Tem a situação dos carros, dos combustíveis fósseis que estão sendo lançados em forma de fumaça no ar 24 horas por dia. Isso mesmo. Falamos também sobre o lixo em algumas aulas e vamos falar hoje ainda mais sobre o lixo. O lixo, problema aí que atinge diversas partes do mundo, principalmente porque, galera, a gente tem que lembrar que nesse processo de formação das nossas cidades aqui no Brasil, professor Jorge, e também dentro do mundo subdesenvolvido, maior parte dessas cidades não foram planejadas. São cidades espontâneas que, como aqui no Brasil, ano de 2022, diversas cidades brasileiras não têm uma destinação adequada para os seus resíduos. Então, isso é um problema, porque há muito tempo que se fala, mais de 10, 20 anos atrás, essa questão de preparar o local adequado, o manejo exato do lixo, e a gente ainda sabe que isso ainda está distante de algumas cidades
do mundo subdesenvolvido. Verdade. E continua sendo um desafio. Desafio. Um desafio a ser vencido. É um problema sério, que fica tudo isso a céu aberto. Então, realmente tem que ser vencido isso aí. Com certeza. É Vamos lá no quadro. E lixo, a gente falou também em aulas anteriores, consequências, doença, contaminação do solo. E temos aí também as substâncias da atmosféricas altamente poluídas no solo e também no ar. No ar, né, professor Jorge? Na atmosfera. Atmosfera no ar e também na superfície terrestre, essas substâncias no solo, como muitas das vezes, já falou até em aulas anteriores, o exemplo do garimpo, o mercúrio, entendeu? Que acaba indo para o rio, contaminando peixe. No solo, muitas das vezes, agrotóxico é lançado. Então, são temáticas preocupantes que têm sido a cada dia discutida para poder amenizar esses problemas. Uma bateria jogada no solo é uma muito pilha, uma pilha, uma exatamente. pilha também. As pilhas, as baterias jogadas no solo, nossa, é muito tóxico. E quando tiver uma chuva, aquele líquido vai entrar no solo. Exatamente. E pode, com o tempo, inclusive, acessar o lençol freático e poluir a água. E aí, mais uma vez, essa parte que fala aí, que os problemas ambientais ocasionados pelo ser humano ao meio ambiente, como consequência do modo consumista pelo qual temos vivido. E esse modo consumista é preocupante, né, professor? E precisa, como a gente já falou para vocês em momentos anteriores, repensar nessa prática consumista que gera grande impacto quando a gente olha o meio ambiente. Vamos lá. Desculpa, Rogério, interromper. Só ainda falando aqui sobre esse modo consumista, a gente tem que entender que nossos alunos são jovens, bem jovens, com né? certeza. E ele tem que entender que a todo momento, todo dia, nós somos bombardeados de informações de marketing, Exato. telemarketing, muito bem. Marketing televisivo, é na televisão, é na internet, é no celular, é no e-mail. Todo momento chega marketing para a gente estar consumindo as coisas. É a propaganda que diz que se você não tiver um celular da hora, você já é atrasado. Exato. E aí quer entrar na mente do jovem para dizer que ele é atrasado, se ele não comprar um novo. Muito bem. Então, são essas coisas que a gente tem que ser livres e se libertar desse tipo de pensamento. Isso mesmo. Porque esse pensamento, ele nos leva a nos tornarmos consumistas. Inclusive, quando a gente não consegue, esse mundo moderno que a gente vive, Rogério, muitas vezes com esse marketing que entra na nossa mente, querendo fazer com que a gente se torne consumista, às vezes as pessoas não têm a possibilidade de ser. E isso, às vezes, acaba afetando o psicológico de muitas pessoas. Isso mesmo. Mas porque ela não consegue entender que é todo um capitalismo trabalhando para que ele seja uma massa de manobra e tire a liberdade desta pessoa de ser simplesmente o que ela é, feliz com o que ela tem. É isso mesmo, galera. É isso, algo gente. bem interessante, professor Jorge. Excelente reflexão. É dessa maneira mesmo que a gente tem que parar e analisar as situações, né? Que diariamente nós somos aí, como você falou, bombardeados, né, com essa ideia que tem que comprar. E muitas das vezes, se a gente for pensar aí na questão da sustentabilidade do meio ambiente, estamos indo em direção contrária. Perfeito. Certo. Vamos lá no quadro, meu diretor? Então, a poluição do plástico. A gente vai analisar um pouquinho sobre o plástico e seus impactos. Na qualidade do ar, a queima aí, ó, libera o dióxido de nitrogênio e de enxofre, que gera o quê? Problemas respiratórios. Então, vai cair essa qualidade do ar, né, Rogério? Com certeza. Cai a qualidade do ar quando queima o plástico. Exatamente. Os recursos hídricos, tem peixes, né, que se alimentam, às vezes morrem por causa do plástico jogado nos oceanos, nos mares, nos rios. E é muito tempo para decompor um plástico, hein? É muito tempo. É muitos anos, pode colocar mais de 100 anos.
E solo, a gente também tem um problema aí do plástico no solo para se decompor também muito tempo. Então, e quem sofre, por exemplo, um solo carregado de garrafa PET? Certamente esse solo ele vai perder muitas das suas propriedades orgânicas e isso gera problema. Rogério, tem aquelas casas de palafitas, uma espécie de periferia às margens ou do mar ou dos rios das grandes cidades, Exato. cheio de garrafa PET. Aquele fedor horrível. Aquela água entra dentro dessas PET que ela fica ali boiando e aí vira uma crosta, vira uma coisa horrível. É isso mesmo. Então, e é o seguinte, como você falou, é um tipo de plástico que demora muito para acabar, para se decompor na natureza. Não estamos falando coisa de 10, 20 anos, não. É mais de 100 anos. É praticamente 2 vidas do ser humano aqui nessa Terra. Exatamente. Se a gente for pegar a média da expectativa de vida, então, uma prática nossa que vai refletir aí nas próximas 2 gerações a partir de nós. É problema. Pois é, eu inclusive até falei, né? Às vezes, se você for para um lugar, for para um hotel, se for para um restaurante, pegue um copinho descartável. Muito bem. Use ele até você ir embora, mas use só um. Às vezes tem uma pessoa que pega, bebe água e joga. Prática simples que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Muito bem. E não é questão de dizer assim, não, eu estou pagando. Não pense assim. É uma questão de consciência ecológica. Com certeza. Temos aí a produção e reciclagem de plástico no mundo com base no ano 2019, de alguns países. Temos aí Estados Unidos, China, Índia, Indonésia, Rússia, Alemanha, Reino Unido, Japão e Canadá. E aí a gente tem as seguintes informações: total de plástico gerado, temos o total de incinerado, total reciclado e o total, a relação produção e reciclagem. Então, a gente consegue observar o total incinerado no Brasil quase nada. Isso é algo já positivo, né? Porque quando ele é incinerado, libera poluente para a atmosfera. Mas a gente tem uma produção de plástico muito alta no mundo. Quando a gente olha os Estados Unidos aí, professor Jorge, ele recicla 50% do plástico? Não, né? Se a gente comparar aí, na casa de 70 milhões e lá no total reciclado 24 milhões, né? Então, a gente tem essa diferença. Poderia ser mais aproveitado. Então, no Brasil, a gente consegue ver também, não chega nem na casa de 1 milhão. Então, a questão do total reciclado, quando a gente olha desse quilo de monte de plástico aí diariamente que é lançado sobre a superfície. Pois é, e o reciclado no Brasil, olha só como nós estamos muito aquém do que a gente precisa. Exato. É isso? 1,28%, é muito baixo, porque os outros estão tudo na casa de 1 milhão. Com exceção ali, vamos colocar, da Rússia e do Japão, né? E da Indonésia. Indonésia, a galera consegue reciclar. A gente ainda está bem baixo nessa nossa produção, ainda está na casa de 145 mil, né? A questão aí da reciclagem. E nós temos aí, lixo eletrônico. Essa imagem, agora eu lembrei da sua fala em diferentes momentos da nossa aula, professor, quando falava do lixão, principalmente dos países desenvolvidos. Então, a gente vai encontrar realmente nos lixões dos países desenvolvidos, às vezes produtos ainda que com muita qualidade que dá para ser aproveitado. Mas tem produtos que às vezes já não dá para ser aproveitado. Por exemplo, né, já falamos em aulas anteriores. Hoje nós temos uma temática chamada de obsolescência programada. Mas já estragou? Comprei outro dia aquele produto, mas já estragou. Lembro que você falou um dia desse, durante a aula, que a lâmina de barbear, ela já é programada para um determinado período. Isso. Então, independentemente da quantidade que você usar. Verdade. Então, terminou aquele período, você vai descartar. Aí, de repente, o aluno pode falar, mas toda lâmina é assim. Não. Mas no passado, elas duravam muito mais, não duravam? É, verdade. Duravam muito mais. E outra, para você entender como a nanotecnologia
faz com um pedaço de metal. Pois é. Interessante, né? Isso É é uma nanotecnologia. Impressionante. Então, o que seria essa chamada obsolescência programada? Temática que pode cobrar no Enem. É isso. Essas palavras, sempre quando a gente fala aqui, ó, macrocefalismo, gentrificação, obsolescência programada, são palavras-chave que as bancas de vestibulares e Enem gostam de cobrar. Mas vamos lá, aprender um pouquinho mais. Obsolescência programada é um fenômeno industrial e mercadológico dos países capitalistas. Surge lá em 1930, após a Grande Depressão de 1929. A técnica é forçar a compra de novos produtos. Consiste em quê? Produção de itens estabelecendo o tempo de vida útil dele. Muito bem. Então, tem produtos, por exemplo, atuais, como eu expliquei, dei um exemplo na aula passada, um guarda-roupa. Ninguém quer mais saber de guarda-roupa que dure por uma vida inteira, né? Exato. Ele quer aquele que caiu uma gota d'água, passou um tempinho e já está estufando. E aí vai acontecer o quê? Passar pouco tempo para ter que comprar outro. Com certeza. É isso? Exato, porque aquele guarda-roupa tem um tempo médio de vida. Passou um tempinho ali, vamos colocar 3 anos, daqui a pouquinho o puxador dele começa a cair, né? A porta... A tinta já está saindo ali dos puxadores, a parte brilhosa já está só no plástico, enfim. É isso mesmo, foi? Impressoras, olha aí, ó, teriam um sistema especialmente desenvolvido para travar o equipamento depois de um certo número de páginas impressas. Isso aqui acontece muito, Rogério. Já passou por isso? Já, com certeza. Isso daí está retratando, né, essa programação, né? Uhum. E a gente está falando da obsolescência programada. Posso falar um pouco sobre a impressora? Pode agora. A impressora, a laser, ela tem dentro dela um tubo chamado fusor, kit fusor. Depois de uma determinada quantidade de páginas, o fusor pode estar bacana, ele vai parar de funcionar. Aí, um cidadão comum, que não tem o conhecimento técnico, vai, às vezes, descartar esse equipamento, pensando que já estragou. E não é. Ele pode resetar esse equipamento, se ele tiver o conhecimento técnico e os códigos específicos para fazer isso. Aquela lâmina que faz a leitura do papel ali em cima para tirar xerox, ele também tem uma quantidade de vida útil. Chegou no exemplo, 15 mil idas e voltas dele, ele também não funciona. Então é uma obsolescência programada. Exato. Isso tudo no mesmo equipamento, hein? Uhum. Aí tem ali o cilindro dele, você manda da impressora para imprimir, chegou em 20 mil, ela não imprime mais também. Aí as pessoas pensam que estragou, e não é. E os técnicos da maioria não falam isso. Aí às vezes acaba substituindo, Substituindo, joga fora, quebrou. E às vezes cobram uma fortuna para fazer o reset da máquina. Já pensou, galera? Então, e é obsolescência programada. Exato. Então, aí, exemplo bem claro para você entender sobre essa temática, né, professor Jorge? Exatamente. Vamos lá. Vamos lá no quadro. Então, não é só impressora, mas TV, né, celular, também, por exemplo, o celular com novas aparências. Lançamento 2021 com uma aparência, lançamento 2022 com outra aparência mais moderna, com outras funções. Às vezes muda pouca coisa, né, professor Jorge? Muda pouquíssimas coisas. E agora vamos novamente chamar o aluno para observar e fazer uma ponderação interessante. É uma questão de consciência. Exato. Isso, como está escrito ali no quadro, são aparências. Aparências. Por exemplo, um carro tem um carro suficiente para você viver, mas porque aquele que saiu agora é da moda, eu vou comprar ele. Não. Muito bem. É isso não é necessário. Exato. Não é. A função é a mesma. As 4 rodas são redondas para andar normal. Só que o marketing quer entrar na nossa mente para fazer a gente comprar coisas, às vezes, que a gente nem precisa, Rogério. Verdade, galera. É isso? Então,
essa temática que estamos falando agora está relacionada à geografia? Perfeito. Perfeito. Está relacionado à reflexão que nos leva à nossa irmã, filosofia. Exatamente. É isso, Rogério. Isso está relacionado também à filosofia. Essa aula aqui poderia ser filosofia, do jeito que a gente está conversando Com aqui. certeza. Não é isso? Exato. Essa que é a grande sacada das ciências humanas. Muito bem. Estamos tudo junto e misturado. É isso aí. Beleza? Beleza. Então, galera, mais um tópico para você entender que você não se deixe levar pela aparência das coisas e pelo modismo. Muito bem. Senão, nós vamos nos tornar cada vez mais massa de manobra. Verdade. É isso? O que é a massa de manobra? Massa, aquela grande quantidade de milhares de pessoas que são conduzidas por esse marketing que está ao trabalho do capitalismo, para fazer que você cada vez mais seja um consumista. Exatamente. Beleza, Rogério? Ótima. Tá demais, professor Jorge. Palma, professor Jorge. Falou muito top. Palma, palma, palma. Vamos Beleza, lá, galera. Gustavo. Vamos lá. De olho na tela. Vamos lá, galera. Voltando aqui para mais informações da nossa aula. Ainda na temática, ó, nós temos aí algumas informações sobre lixo. Temos aqui a primeira charge. É sempre assim. No início ele fica encantado. Aqui o celular, né? Uhum. Na primeira, professor Jorge. Celular, fica encantado. E basta aparecer um novo celular que somos descartados. Olha o tanto que ele já jogou no lixo. O mesmo cidadão, né? O mesmo cidadão, né? Só para você verificar. Acabamos de dar o exemplo, né, Rogério? Ali eu falei sobre isso, né? Olha lá, no meu tempo, essa segunda em verde aí, ó. Nós temos aí, ó. No meu tempo, ó, dois equipamentos, né? Um rádio das antigas e ali é um iPad. MP3, MP4 também tinha desses modelozinho pequenininho. Aí, tipo assim, o cara tá ouvindo. E hoje esse aparelho quase não é utilizado mais, porque todo mundo utiliza o mesmo celular. Porque tinha o rádio, depois teve ali o Discman, né? Teve o CD do CD, aí veio esse equipamento mais moderno. Vamos lá. E a terceira fala, chegou o novo celular da moda. Aí o cara não pensa em dois tempos, né? Tchau. Está relacionado à charge de cima. Também. Já vou comprar. Preciso de um novo celular. Então, essas atitudes vão trazer consequências, né? Com certeza. Como produção de lixo e mais exploração dos recursos naturais. Porque tudo isso aqui, ó, um dia estava lá na natureza. Okay? E como vimos há pouco também, nem tudo que é gerado de resíduos, que são os lixos, é reaproveitado a partir da reciclagem. E nem tudo que está no lixo é lixo. Pois é, e se não é aproveitado, o que vai acontecer? Vão extrair mais recursos naturais para novas produções. Oi, Miguelito! Coisa boa na TV. Acabei de ligar. Mas parece que se você passa desodorante, depois come salsicha e aí compra uma máquina de lavar roupa, só não é feliz se for muito idiota. Olha só. Olha só, galera. Olha só, tanto de consumismo que tem numa simples tirinha, né? Verdade. Então, tá tudo na frente da TV aqui, ó. A TV é um grande indutor deste consumismo, não é isso? Com certeza. Aí nós temos aí, né? Então, todos, ó, mas parece que se você passa desodorante, depois come salsicha e compra uma máquina de lavar roupa, só não é feliz se for muito... Isso aí é muito engraçado, hein? Que estímulo, hein? Uhum. Mas é tipo assim, algo para se refletir, né? Sobre a questão do consumismo, né? Consumismo. E essa questão da programação dos produtos. E na verdade é esse consumismo que quer que nós sejamos idiotas. Isso mesmo. É a gente às vezes que não percebe, né, Rogério? Muito bem. Beleza. Vamos lá? E tá falando aí ó, sobre esse consumismo e essa obsolescência programada. Aí nós temos aí a evolução da televisão. Olha aí de 1920, professor Jorge. 1940, 1980. Eu cheguei ainda a ver uma de 1940, mas não que eu nasci em 1940, mas nas casas da minha avó ainda consegui ver de 1940 esses modelos.
1980, 90 também, 2000. Essa de 2000 já era top de linha, né, professor Jorge? Ali, Essa daí era a tecnologia de top. Depois tem 2000, 2008, 2009, 2016 e hoje já tem outros modelos, né? Tem com a tela curva, né, curvada, OLED, tem várias outras tecnologias, 3D, não sei o que, Full HD, é muita coisa. Então a gente consegue verificar essa diferença dos produtos mais recentes, mais modernos, vamos colocar mais bonitos aparentemente, porém os mais antigos com maior longevidade. tempo de duração, 25 anos, né? E essas aqui, ó, uma duração de 4 a no máximo 10 anos. Primeiro começa já queimando os LEDs ali das luzes ali. Começa a dentro. aparecer um monte de olho branco na TV, né? Isso, exatamente. É a obsolescência programada. Outra coisa que a gente encontra muito de problema nessas TVs de LED, né, novas, são a questão aí do áudio. O áudio rapidinho também dá problema. Aí porque às vezes você ouve música nessas TV, daqui a pouco o som dela não aguenta, né, você não suporta mais. Aí começa a dar muita interferência na questão do áudio. Não fica mais o áudio original. Isso, as caixinhas às vezes estouram, né? Por você usar muito tempo em volume alto. Não tem a qualidade dos caixas de som antigas. Exatamente. Nós temos aí, ó, quando a gente fala desse consumo de eletrônicos, os maiores consumidores com base em 2013, quem? Consumidores, China, Brasil, Rússia, Japão, Índia, África do Sul. Continua aí. Alemanha, França, Suécia, Estados Unidos e Ucrânia. Beleza, vamos lá. A Ucrânia agora, isso aí é com 2013, tá, galera? Nós temos aqui também uma observação para a gente poder fazer a análise de abundância traz consequências. Os países mais ricos respondem quase a metade do lixo produzido no mundo. Aí nós temos aqui essa distribuição, ó, economias de alta renda, Ásia Oriental e Pacífico, América Latina e Caribe, Europa e Ásia Central, Oriente Médio e África do Norte, Sul da Ásia e África Subsaariana. Ou seja, nesse mapinha a gente consegue observar a maior produção de lixo acontece nessas economias mais estruturadas de alta renda, mais desenvolvidas, certo, professor Jorge? Certo. Olha só, nós estamos falando aqui, ó, que 44% dessas economias têm alta renda, ou seja, são os países desenvolvidos. Olha Com aqui certeza. quem é, ó, Estados Unidos, Canadá, Europa toda, aqui, ó, Europa principalmente ocidental, né? Austrália, Nova Zelândia, olha aqui o Japão. Exato. As principais economias do mundo, Jé. Com certeza. E aqui nessa segunda parte do infográfico, nós temos aqui, ó, as nações menos ricas descartam 6 vezes menos papel e 2 vezes menos vidro e metal do que os países desenvolvidos. Então, aqui no segundo momento desse infográfico, a legenda diz que em vermelho são os países mais ricos, em preto, os países mais pobres e em cinza, o mundo. Então, quando a gente olha para o lixo orgânico, os países mais ricos, aí a gente tem o quê, professor Jorge? 28%. E os países mais pobres, 64%. Quando a gente fala agora do papel, quem que produz mais papel? Ó? Quem que descarta mais papel? Ó, as nações menos ricas descartam 6 vezes menos papel e 2 vezes menos vidros e metal do que países desenvolvidos. É só fazer o cálculo. 5 vezes 6 vezes, né? Vai dar 30. Exato. Ou seja, os países mais ricos gastam muito mais papel. Até porque o papel aqui, por exemplo, no Brasil, tá caro, né? É caro, o papel é caro. Mais de R$20 uma resma. Exatamente. E aí nós temos o plástico. Quem produz plástico? Aí está bem um pouco balanceado, né, professor Jorge? Os mais ricos, com 11%, e o mundo, a média, 10%. Vidro, 7%, os países mais ricos,
E quando a gente fala do metal, 6% dos países mais ricos. Só para a gente verificar essa produção de resíduo em diferentes partes do mundo. Só a nível de esclarecimento, né, Rogério? Bem aqui no meio desse gráfico, ó, tem um tracinho ali, ó, que lhe divide essas informações, tá, pessoal? Estou passando aqui já para dividir eles, para depois vocês darem uma olhadinha certinho aí. Muito bem. Vamos lá. Principais produtores de lixo são Estados Unidos, na primeira posição, China, segunda posição, Índia, terceira, aí depois nós temos Brasil, Indonésia na quinta posição, Rússia, sexta posição. Entre outras regiões do leste da Ásia, que esse leste da Ásia é bem mais estruturado, né? Encontramos aí outros países como tigres asiáticos nessa região. Então, a Ásia é a segunda maior região geradora de resíduos. Motivo? População numerosa. Muito bem. Só Índia e China, 3 bilhões de pessoas. Gente pra caramba, muita hein? gente. População numerosa, a produção que atende ao mercado interno e externo, ou seja, já não basta eles terem um grande mercado interno por viver, principalmente na Índia e China, lá na Ásia, ter bilhões de pessoas, eles ainda produzem para mandar para fora. Exatamente. Exportar. 2020, né? Aí, menores produtores de lixo são Áustria, em primeiro lugar, Alemanha em segundo, Bélgica, Holanda, Suíça, Suécia, Luxemburgo, entre outros. A Europa, ela é a menor geradora de lixo. Por quê? Porque o lixo gerado nas cidades ganham vida nova e ainda geram receitas. Reciclagem, né? Reciclagem. Reaproveitamento dos resíduos, né? Para a geração de novos produtos. Isso com base em 2020. Temos aqui o gráfico abaixo, apresenta métodos de tratamento de resíduos usados em 28 estados membros da União Europeia, com base em 2014. Então, a gente tem essas informações, ó. Reciclagem, 36% do lixo é reciclado dentro da UE, União Europeia. Aterro, 10%, destinação dos lixos. Essa outra cor, tipo, bege, né? Bege. Incineração para energia, então lixo é aproveitado para energia. Aí o bege claro ali, que é 1%. Incineração para disposição. Depois, tratamento, 7%, tratamento de terra e liberação em cursos de água, 7%. E depósito sobre ou na terra, 41%. Não é isso, Rogério? É isso aí. Vamos lá. A gente consegue ver essa questão da distribuição dentro da região da UE, União Europeia, 28 países que fazem parte. A degradação ambiental e seus impactos. O modelo de desenvolvimento econômico calcado no avanço da industrialismo, né? No consumismo desenfreado e na exploração cada vez mais intensa dos recursos naturais do planeta, tem levado tanto ao agravamento quanto ao surgimento de novos problemas ambientais. Beleza. Então, beleza porque são situações que já foram explicadas. Isso. Não que seja algo positivo, galera. Exatamente. Fica esperto, fica ligado aí. Vamos lá. Mais informações, ó. Que o derretimento das geleiras polares no Ártico decorrente do aquecimento atmosférico global nos revela também outra face da problemática ambiental contemporânea, em que os problemas ambientais deixaram de se restringir ao âmbito local, aquilo que a gente falou lá na habilidade inicial ou regional, para se tornarem questões de ordem planetária, ou seja, global, né? Isso. Todo mundo aí alinhado, todo mundo buscando essa melhor condição, esse melhor desenvolvimento para o nosso planeta. Desmatamento nas florestas tropicais, como lá na África e no Brasil, ali na Colômbia, os países aqui que fazem parte da Amazônia, né? Em que a Amazônia está inserida. Elas influenciam, inclusive, para o derretimento dessas geleiras. Isso que mesmo. vai influenciar e impactar na vida desses animais que vivem nessa região. Muito bem. Beleza? Beleza, professor. Vamos lá, avançando.
Então, aquecimento global, esgoto irregular estão sufocando os lagos europeus. A gente vai fazer algumas abordagens de estudo de caso. Nós temos a outra mensagem aí nesse slide que fala: poluição do ar mata pelo menos 2 milhões de pessoas por ano no mundo. E essas mensagens, essas reportagens são frequentes no nosso dia a dia. E às vezes esses temas, justamente esses títulos dessas reportagens, dessas matérias, é para tentar realmente sensibilizar, né, as pessoas dessa questão que é o agravamento desse, vamos colocar, não cuidado com o meio ambiente, professor Jorge. Beleza. Estudo de caso, vamos lá. Vida volta ao rio Reno. Um dos principais rios da Europa, o Reno, recuperou-se em grande parte da poluição que o transformara numa fossa a céu aberto na década de 70. Peixes e micro-organismos voltaram a povoar suas águas. O êxito, reconhecido pelos ecologistas, se deve a um programa de ação que uniu 5 países europeus. A gente tem aí essa recuperação do rio Reno a partir da união dos países, aquilo que a gente falou desde o início. Não é só uma pessoa que vai conseguir transformar essa questão do meio ambiente, certo, professor Jorge? Mas as parcerias acabam promovendo essas melhorias. Então, são algumas abordagens para você verificar que é possível fazer a diferença se todos estiverem aí com a mão dadas nessa questão do meio ambiente. E esses gases tóxicos lançados na atmosfera, Rogério? Isso é um problema também. Quem é que emite? São os veículos. Que veículos são esses? Carro, moto, caminhão. É isso? Exato. Trator, barco, tudo isso que é movido a combustível joga esses gases tóxicos na atmosfera. Além do mais, a indústria não para. E além do mais, tem a questão das queimadas das florestas. Com certeza. Consequência, obviamente, vai haver a poluição do ar nos grandes centros urbanos e teremos um efeito estufa artificial. É isso? É, justamente porque a gente sabe que o efeito estufa é um fenômeno natural, né, professor Ele Jorge? existia no planeta sem o homem interferir. É aquela situação natural em que tem que haver esse efeito estufa para que haja a possibilidade de haver a vida na Terra. O problema agora é que ele está artificial porque o homem jogou esses gases tóxicos na atmosfera que impossibilita de haver essa saída desses gases da atmosfera e aí retém esse calor na atmosfera. Aí a gente tem esse estudo aí sobre a poluição do ar em regiões metropolitanas de São Paulo, assim como houve, entendeu? Por exemplo, a recuperação lá do Rio Reno, que os países onde passam o Rio Reno se uniram, como por exemplo a Suíça, a França, a Alemanha e a Holanda, para a recuperação. Também aqui no Brasil é possível fazer esses estudos de caso para melhorar a situação dessa poluição. Então, nós vemos aqui que até 2025, 51 mil pessoas, 51 mortes, existe essa previsão, né? 51 mil, né? 1.000 mortes, previsão até 2025, quase 6.500 mortes por ano, 18 mortes por dia. É muito alto, né? Ô, louco. Muito alto por conta da questão da poluição. Outro caso aqui para a gente analisar, a floresta canadense afetada pela ocorrência de chuvas ácidas que se formam a partir dos poluentes atmosféricos lançados no território dos Estados Unidos. Então, a gente sabe que essa liberação, essa queima da indústria contribui para a formação da chuva ácida, que acaba o quê? Contribuindo para comprometer florestas, patrimônio histórico, também a cidade quando ocorrem essas chuvas. Então, o que é preciso fazer? Pensar numa maneira que possa diminuir essa produção industrial e buscar outras alternativas, né, professor Jorge? De produto. Contaminação e exploração de águas dos rios que passam pelos territórios também negativo, a partir da chuva ácida. E efeito nocivo, como nós temos aqui, o acidente nuclear da usina de Chernobyl, também utilizando fonte aí da nuclear, que ela precisa ser muito cuidadosa, certo?
Outra situação que a gente traz para você para finalizar é o rio Tietê está poluído em 150 quilômetros. E aqui no Brasil. E aqui no Brasil. Então, será que não é possível recuperar o Tietê? E aí, professor Jorge? Será que não é possível a gente mudar a fonte de energia que a gente utiliza, que agride o meio ambiente? É possível. Com certeza. E será se nós aqui em plena Amazônia não temos nossos rios também poluídos? Temos. Só não deve ser ainda na mesma intensidade. Com certeza. E não queremos nem que chegue nesse nível, né? Distante de nós. O tamanho dos nossos rios aqui são absurdos, né? Exato. São rios muito caudalosos e muito em grandes extensões. Nós estamos na maior bacia hidrográfica do mundo. Ok? Ok. Então, fechou por hoje. Daqui a pouquinho a gente volta aí para fazer a revisão. Valeu! Tchau!